E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Cristo falou de sinais do mundo religioso, sinais do mundo político, sinais do mundo natural, e depois ele apresentou o sinal. Esses sinais do mundo religioso, político, social, espiritual, eles estão presentes aí desde o primeiro século. As guerras, os rumores de guerras, as injustiças sociais, os terremotos, eles estão aí. Sempre estiveram. Mas nessa primeira sessão de Mateus 24, Jesus apresenta o sinal no versículo 14. E qual é o sinal? Este evangelho do reino será pregado a todo mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. O evangelho tem que ser pregado para que o fim venha. O fim não virá enquanto o evangelho não for pregado. Que evangelho é este? É o evangelho eterno. Olá, meus amigos e irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. No livro de Mateus, no capítulo 24, o versículo 14, Jesus disse que seria pregado o evangelho do reino, e então viria o fim. Mas que evangelho é esse? Esse evangelho do reino, será que esse evangelho já não está sendo pregado? No vídeo de hoje, iremos estudar o livro de Mateus, no capítulo 24, onde o pastor Arilton irá mostrar sinais que antecedem a volta de Jesus. Peço para que você assista o vídeo até o final, e se você gostar do conteúdo, deixe o seu like e também se inscreva no canal. E também não se esqueça de compartilhar essa mensagem com mais pessoas. Fazendo isso, você estará ajudando esse ministério a crescer a cada vez mais. Que Jesus te abençoe e te guarde, e fica agora com o vídeo. Pois bem, vamos juntos, estudarmos aí mais um pouquinho da palavra de Deus. Quero convidar você a tomar a sua Bíblia. Já pegou a sua Bíblia aí? Pega a sua Bíblia. Vamos comigo, juntos. Aprendemos um pouquinho mais agora a respeito dos sinais do fim, tá bom? Esse é o tema que hoje vamos estudar. Sinais do fim. A Bíblia está aberta aqui em Mateus capítulo 24. Quero convidar você também a abrir comigo sua Bíblia nesse capítulo e vamos ler alguns versos e tirar algumas lições especiais para a nossa vida, tá bem? Mateus capítulo 24. O sermão profético, a destruição do templo. Esse é o subtítulo que eles colocaram aqui na minha Bíblia. E eu leio assim, Mateus 24, verso 1. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhes mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Você sabe que o templo de Salomão foi destruído por Nabucodonosor, reformado nos dias de Herodes, melhor, nos dias de Zorobabel ainda, e depois nos dias de Herodes foi feita uma nova reforma, e agora esse é o templo que Jesus vai conhecer. Os discípulos estavam maravilhados com o templo, e então eles convidam Jesus para ver as belezas do templo. E quando Jesus vê ali as belezas do templo, ele faz uma profecia. Vede de tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Passaram-se mais ou menos uns 40 anos e a profecia de Cristo se cumpriu. O general romano Tito invadiu Jerusalém e destruiu ali, perseguiu os judeus, matou vários deles, milhares deles, e também destruiu o templo de Salomão no ano 70 de nossa era. E do ano 70 para cá, a nação judaica não tem mais um templo onde eles possam adorar. Interessante que Jesus fez essa profecia, dali eles foram para o Monte das Oliveiras, eles apenas cruzaram ali um vale. Você que foi já a Jerusalém tem na sua mente essa topografia, Você sai do templo ali, onde está hoje o Domo da Rocha, onde estava o templo, você cruza ali o vale, do outro lado está o Monte das Oliveiras. Ao pé do Monte das Oliveiras está o Jardim do Getsemane, e acima o Monte das Oliveiras. Para lá foi Cristo com os discípulos. E agora olha o que diz o versículo 3. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os seus discípulos, em particular, e lhe pediram, dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. Então os discípulos ficaram curiosos por saber quando é que o templo seria destruído, quando é que não ficaria pedra sobre pedra.
Então eles pediram, dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda? Essa foi a pergunta que os discípulos fizeram. E a partir do versículo 4 de Mateus 24, começa então o sermão, o discurso profético de Jesus. E nesse discurso a respeito do tempo do fim, Jesus vai mesclar acontecimentos ligados à destruição de Jerusalém no ano 70 e acontecimentos ligados também ao momento da sua volta a essa terra, do seu regresso a essa terra. Então, Jesus mescla em Mateus 24 dois acontecimentos. Então, quando você lê Mateus 24, você tem que ter em mente que Jesus está focando em dois eventos. Primeiro, a destruição de Jerusalém, que se daria no ano 70, e depois a sua volta a essa terra em glória e majestade, que é o evento que nós aguardamos para os dias atuais. Então, eu pergunto para você, se nós estamos vivendo nos dias que Cristo voltará a essa terra, tem algum capítulo mais imprescindível da Bíblia do que Mateus 24 para nós? É muito especial nós estudarmos Mateus 24, porque é aqui que Jesus descreve as coisas que aconteceriam antes que ele voltasse a essa terra. E se, como eu, você está aguardando a volta do Senhor em glória e majestade, certamente esse assunto ele vai mexer com o nosso coração. Então, Cristo agora vai, em Mateus capítulo 24, mesclar dois acontecimentos. Ele vai mesclar a destruição de Jerusalém, vai falar sobre ela e vai falar também a respeito do dia da vinda do Filho do Homem, do dia da sua volta a essa terra. Então, o que nós queremos hoje? Dar uma olhada nesse capítulo e percebermos quais os ensinos de Cristo a respeito do tempo do fim. Versículo 4, Jesus diz assim: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. E nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Dos versículos 4 a 14, nós podemos dar um destaque muito especial em sinais e fenômenos descritos pelo próprio Cristo que marcariam a proximidade da sua vinda a essa terra. Eu queria começar aqui no versículo 5. Jesus nos advertiu a respeito de falsos cristos. É verdade que você conhece alguns por aí, né? Que se dizem Messias, que se dizem o Cristo, que se dizem libertador, mas não são. Por que não são? Porque esses são falsos cristos. Porque quando o verdadeiro Cristo vier, ele não vai estar caminhando entre os homens. Ele não vem aqui para conversar comigo, com você. Jesus volta como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e ele vai ficar nas nuvens dos céus. Ele não vai pisar nessa terra. O apóstolo Paulo diz que quando Cristo voltar a essa terra, nós é que seremos levados até as nuvens para o encontro do Senhor nos ares. Nós encontraremos Jesus nos ares, nas nuvens, e então estaremos para sempre com o Senhor. Então, qualquer um que pise nessa terra, qualquer um que tente dialogar com a humanidade, se passando pelo Cristo, já é uma prova irrefutável da falsidade dessa identidade. Porque Jesus foi claro em dizer que quando ele voltar,
ele vai ficar nas nuvens. Paulo foi quem disse isso, e nós vamos encontrá-lo nas nuvens. Então, Jesus disse que vocês vão ouvir muitos dizendo, eu sou o Cristo. Agora ele diz interessante aqui, enganarão a muitos. Muitos serão enganados, mesmo por esses falsos cristos. Lamentável, né? Agora, por que muitos serão enganados? Porque desconhecem a palavra de Deus, desconhecem a Bíblia. Então, o grande desafio que eu e você temos hoje é estudarmos o livro sagrado, é conhecermos mais e mais da Bíblia. Por quê? Porque quando a gente estuda da Bíblia, a gente não é enganado. Quando a gente estuda a palavra de Deus, você não é enganado. Você é enganado se você não estudar, se você não conhecer. Então, Jesus falou de falsos cristos. Ele continuou, versículo 6. Guerras, rumores de guerras. Ora, você sabe que o mundo passou por 2 grandes guerras mundiais. E milhares de vidas foram ceifadas nessas guerras. As guerras sempre existiram. E elas haveriam até o tempo do fim. E nós hoje testemunhamos países ainda em guerras. Na África, muitos países em guerras tribais. Oriente Médio, uma faixa de terra em constante conflito. O mundo vive ainda seus conflitos bélicos. Mas Jesus diz assim, vai se levantar nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Sinais do mundo natural. Ele falou de sinais do mundo social ou político, agora sinais do mundo natural, falou de sinais do mundo espiritual, ou seja, em todas as áreas, em todas as camadas da sociedade, os sinais seriam vistos. Mas Jesus chama isso de os princípios das dores, no versículo 8. Isto é o princípio das dores. Aí Jesus diz assim, então sereis atribulados e vos matarão. Você sabe que muitos têm sido chamados à morte por sua fidelidade a Cristo. No passado, nós conhecemos histórias como os amigos de Daniel, o próprio Daniel, lançado na cova dos leões, pessoas que foram sentenciadas à morte, mas Deus miraculosamente os preservou. Agora, outros foram sentenciados, mas Deus permitiu que eles morressem. Olha para os apóstolos da palavra de Deus, o próprio Paulo, que foi decapitado, Pedro, que, segundo a tradição, foi crucificado de cabeça para baixo. Então, em alguns momentos, é plano do Senhor que as pessoas morram. Esses são os mártires, são os heróis da fé, que Deus permite, com seu sangue, testemunhe de sua fidelidade. Olha para a Idade Média, John Hus, Jerônimo de Praga, e tantos outros que deram suas vidas por amor ao Evangelho, por amor de Cristo. Então, Cristo havia dito, vos matarão. E você pode ter certeza, meu amigo, minha amiga, que nesse tempo do fim, isso voltará a acontecer. Nesse tempo final, martírios voltarão a acontecer. Até que se feche a porta da graça, acontecerá martírios. Os santos de Deus não mais morrerão apenas após o fechamento da porta da graça, mas até lá haverá martírios, haverá perseguições. Cristo falou disso. Versículo 12, Jesus diz assim, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Esse texto pode ser olhado por 2 prismas. Primeiro, por um prisma muito interessante. A multiplicação da iniquidade vai fazer esfriar o amor. Você tem percebido que muitos têm abandonado o caminho do Senhor? Você tem observado que muitas igrejas estão ficando vazias, que os índices de apostasia estão cada vez mais altos? Isso é o esfriamento do amor. O amor se esfria, a religião perde o seu sentido. Agora, a parte positiva do verso que eu acho interessante é quando Jesus diz assim, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Não de todos, de quase todos. Ou seja, haverá um remanescente. Haverá um remanescente. Haverá um povo leal à palavra de Deus, leal e fiel a Deus.
Esse povo fiel a Deus está em todas as igrejas. Eu estou falando com vários agora. Inclusive, uma delas acabou de postar aqui, ó, Milena Silva Pinto, diz assim: eu sou da igreja tal e eu sei que a doutrina está totalmente contra a palavra de Deus. Olha o que a Milena acabou de postar aqui. Ela é membro de uma igreja e sabe que esta igreja está ensinando aquilo que não está na palavra de Deus. Então, o amor vai se esfriar de quase todos, porque em todas as igrejas, Deus tem filhos sinceros, como a Milena Silva Pinto, que acabou de postar aqui nos comentários essa expressão de fé na palavra de Deus. Jesus diz no verso 13, aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Eu e você somos desafiados a perseverar. Até quando? Até o fim, disse Jesus. Até o fim. Ou até o fim de nossas vidas, ou até o fim da história desse mundo, que vai culminar com o aparecimento glorioso de Jesus Cristo nas nuvens dos céus. E chegamos então ao verso 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Cristo falou de sinais do mundo religioso, sinais do mundo político, sinais do mundo natural, e depois ele apresentou o sinal. Esses sinais do mundo religioso, político, social, espiritual, eles estão presentes aí desde o primeiro século. As guerras, os rumores de guerras, as injustiças sociais, os terremotos, eles estão aí. Sempre estiveram. Mas nessa primeira sessão de Mateus 24, Jesus apresenta o sinal no versículo 14. E qual é o sinal? Este evangelho do reino será pregado a todo mundo para testemunho a todas as nações, então virá o fim. O evangelho tem que ser pregado para que o fim venha. O fim não virá enquanto o evangelho não for pregado. Que evangelho é este? É o evangelho eterno de Apocalipse 14. Aquele evangelho que um anjo vem voando pelo meio do céu e ele tem o evangelho eterno para pregar a cada nação, a cada povo, a cada tribo, a cada língua. Este evangelho eterno é o que tem que ser pregado. Por ora, eu queria deixar com você uma última advertência que a palavra de Deus faz para mim e para você. Não havendo profecia, o povo se corrompe. E para que não haja esta corrupção no meio do povo de Deus, nós precisamos manter diante dos olhos do povo de Deus as profecias. Porque em não havendo profecias, o povo se corrompe. Mas quando há palavra profética, quando há profecias, elas nos indicam de que o fim se aproxima, de que Jesus está às portas e de que logo, logo nós vamos nos encontrar com o Senhor da vida. Estou ouvindo aqui fortes trovões aqui em São Paulo. É a chuva que se aproxima. E assim como esses trovões anunciam a chegada da chuva, as profecias anunciam a chegada do Messias. Logo, logo, aquele que nós ansiamos aparecerá nas nuvens dos céus. E ele vem como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores para salvar a todos nós. Que Deus te abençoe. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e também compartilhar o vídeo. Que Jesus te abençoe e até a próxima.